Finanças, Lucas, Cris Jurídica, Marcos, Assessoria Técnica, vereador Flávio, vereador Jair, vereador Arley, vereador Ido. Declaramos desta forma abertos os trabalhos da audiência pública na condição de presidente interino, em vista que a titular está de licença desta Casa, da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2019. Esclarecemos, portanto, inicialmente, que nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual dispõe sobre a audiência pública, essas têm por objetivo possibilitar a participação popular, o que estranhamente, dificilmente nos acompanham pessoalmente, a participação popular na definição dos planos e investimentos públicos municipais, informar a população sobre o planejamento municipal, isso graças que passa pelo Face, na definição dos investimentos através de votação, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei do Orçamento Anual, LOA. Conforme dispõe em Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida. De imediato, então, passamos a palavra ao secretário municipal de Finanças, Luca Neckel, para dirigir os trabalhos da audiência pública e dizer que quando um vereador desejar fazer uma pergunta, que então ele faça quando o orador está naquela discussão, para não precisar voltar depois, que faça logo e assim nós vamos com mais rapidez para que isso seja feito as perguntas e a palestra, a fala do secretário para os senhores presentes. Também, com prazer, a filha de um secretário, que nos faz presente. Secretário Lucas. Então, boa tarde a todos. Boa tarde especial a Brenda, então, a primeira acompanhamento na vida pública aí. E vamos começar, então, a falar um pouquinho das metas fiscais do primeiro quadrimestre, então, de 2019. Então, durante os 3 quadrimestres, sempre é feito um resumo para ver o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, como estão os índices do município, quanto à despesa, arrecadação, gasto em educação, saúde e a despesa da folha de pessoal também. Então, vamos começar um breve relato do que aconteceu nesses primeiros 4 meses de 2019. Então, a questão da audiência pública, ela faz parte da Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, que é justamente aquilo que o Guido falou, possibilitar a participação popular nas definições de planos e investimentos públicos municipais, informar a população sobre o planejamento municipal e a execução dos programas, assegurar a participação popular nas definições dos investimentos através da votação e também demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Então, as metas fiscais são sempre apresentadas, então, nos meses de maio, setembro e fevereiro, onde o município, o Poder Executivo Municipal demonstra e avalia o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre. Nessa audiência pública, então, na Casa Legislativa. Então, essa audiência pública em especial destina-se à demonstração de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019, por parte do Executivo Municipal. Vamos apresentar uma sequência aqui, então, das metas fiscais previstas na LDO e LOA, um esclarecimento dos objetivos das metas fiscais, vamos discorrer um pouquinho das principais receitas arrecadadas, das despesas, do resultado primário, resultado nominal,
Vamos apresentar aí nesses 4 meses quanto que o município destinou da receita arrecadada em tributos com a educação, com a saúde e também como está o índice de despesa com o pessoal. E no final, durante a apresentação também, no final podem ser apresentados questionamentos. Então a LRF, a Lei da Responsabilidade Fiscal, disciplina a integração entre a dívida consolidada, o resultado primário, o resultado nominal e as metas fiscais. São instrumentos, um mecanismo de planejamento e acompanhamento de todas as etapas relacionadas ao endividamento público. Toda a questão do planejamento financeiro do município, então, passa por aqui. A LDO e a LOA, então, votadas em 2018 para 2019, estabeleceu algumas metas e algumas previsões. Então, a previsão de receita primária para 2019 seria 73.885.000. As despesas, 71.943.000. O resultado primário, meta, ser maior do que zero. Não ter valores negativos, né? O resultado nominal também como meta, valores maiores que zero. E fechamos 2018 com o montante da dívida pública, em 31/12, R$ 2.298.000. Então, as dívidas relacionadas, nesse caso, 100% aos precatórios, né? Como o município não tem nenhuma outra despesa de dívida, financiamento, essa despesa, então, é referente aos precatórios do ano de 2018, que ficaram para pagar em 2019. Então, caso haja algum risco ao cumprimento das metas do resultado primário e resultado nominal, estabelecido nos anexos das metas fiscais, então os dois são maiores que zero, deve-se promover a contenção das despesas públicas através da bloqueio de emissão de empenhos. Enfim, tem vários mecanismos que mais depois vamos colocar. Então, se a dívida consolidada ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, este deverá ser a ele reconduzida ao término dos 3 quadrimestres subsequentes, reduzindo a excedente pelo menos em 25% no primeiro. Se eu passei 125% num mês, então no outro mês eu sou obrigado a estar em 100%. Né? E tem 3 meses de prazo para voltar, então, ao patamar normal. Enquanto perdurar o excesso da dívida, deve-se promover, entre outros, a limitação de empenho. São mecanismos, então, aí de bloqueios de dotações para não emitir empenhos. Os riscos orçamentários que o município corre no decorrer do ano, né? Então, referem-se à possibilidade de as receitas e despesas previstas não se realizarem durante a execução do orçamento. Então, o município estima, com base nos anos anteriores e com as informações repassadas pelo próprio Estado, na lei de orçamento deles, na questão do retorno de ICM, FPM, o município se baseia em todos esses dados para fazer uma previsão de quanto vai ser o orçamento para outro ano. Né? Então, se acontecer alguma coisa não prevista nesses órgãos, pode acabar dando um risco ao orçamento, de alguma coisa não se concretizar. A questão do risco da dívida refere-se a possíveis ocorrências externas à administração, em que, se efetivando, resultarão em aumento do estoque da dívida pública, por exemplo, precatórios. Né? Daqui a pouco tem algum efeito não previsto, né? E daqui a pouco o município está pagando precatórios, às vezes sem ter essa previsão, né, no ano, em função de decisões judiciais. Aqui, inclusive, poderia ser citado a questão dos medicamentos também, né? Às vezes o pessoal vai lá no fórum, né? Então aquelas questões dos medicamentos judicializados, né? Então que o município é obrigado a comprar aqueles medicamentos que às vezes o Estado não tem para fornecer, mas o município, então, eles acionam o município na justiça e o município compra aqueles medicamentos para a população. Então, o que são receitas primárias, né? Então, é todas as receitas do município, menos aquelas que são financeiras. Por exemplo, juros de valores em contas, né? Juros, rendimentos, enfim, toda a parte relacionada ao que é produzido pelo dinheiro não entra na receita primária. A despesa primária também, basicamente, é toda a despesa menos o pagamento de juros e amortização da dívida. Né? Então, toda aquela despesa
que não é com juro nem amortização de dívida. Então, as receitas primárias do município aí, então, para esse primeiro quadrimestre. Então, a receita primária corrente foi aí de 22.560.680,36. Então, da previsão anual, foi executado 31,29%. Na folha que foi repassado para vocês, aí tem uma outra comparação ainda da questão do período. Então, essa estimativa, por exemplo, é baseada nos anos anteriores. Dentro do período, a receita corrente atingiu 82%. Então, os 82%. A estimativa era chegar a 100%, né? Arrecadar 27.780.000 no primeiro quadrimestre, mas conseguimos arrecadar, então, 22.776.000. Receita de impostos, 2.961.000 foi arrecadado nessa primeira parte, nesse primeiro quadrimestre. Receitas de contribuição, 528.000. Receita patrimonial, 202.000. Aplicações financeiras que são deduzidas, então, para dar a receita primária total, 202.000. Transferências correntes, 18.719.000. Então é o FPM, ICMS, enfim, todas as transferências do governo federal e estadual. E outras receitas correntes, 363.000, então, fechando como receita primária total, 23.123.961,21. Executando 31,49% do ano, e então os 81% do período. Bastante dessa questão nos impostos ali, questão do IPTU. Esse ano teve nos outros anos era sempre feito o lançamento em janeiro, e esse ano, em função da ação direta de inconstitucionalidade saído em fevereiro, foi lançado em março. Nós até tínhamos encaminhado para a Câmara uma prorrogação para junho, né, aguardando essa decisão desses trânsitos em julgado. Mas como saiu no dia 17 de fevereiro, se não me engano, então o município fez o lançamento no mês de fevereiro, ali, então atrasou um pouquinho a entrada desses recursos de IPTU. Então, por isso também frustrou um pouquinho a arrecadação no período. Então, a receita primária total prevista para o período era de 73.441.000. A receita total, 72.000 da receita corrente, 1.331.000 da receita capital, e realizou, então, 22.560 da receita corrente e 563 para a receita de capital, dando esse total lá de 23.123.000. Então, 31,49% da previsão anual. Aqui um pouquinho comparando como é que foi as principais receitas, então, do município. Uma comparação com o ano passado. Então, em vermelho está o ano de 2018 e em azul 2019. Então, nós podemos ver que lá em janeiro superou, em relação ao ano passado, em torno de R$100.000. Em fevereiro, praticamente empatou. Em março, isso. Em março foi superior, em abril superior também. Então, teve uma variação de 9,26% no período em relação a 2018. Então, um incremento de praticamente 10% em relação ao ano anterior. Creio que superior à inflação. E 32,52% do previsto para o FPM nesse primeiro quadrimestre. Então, 20.639.000. O ICM também, ele está, em relação ao ano passado, numa crescente, né? Podemos analisar, então, que abril, março aí foi bem superior em relação ao ano passado. E subiu, em relação ao ano passado, 16,95%. E já foi realizado 33,75% previsto. O IPVA, esse se comportou um pouquinho diferente, né? Ficando inferior ao ano passado. Então, uma redução de IPVA de 9,04%. Executado 3.805.000 aí no primeiro quadrimestre. O IPTU, dá para ver bem no gráfico lá a questão, como o lançamento foi só em março. No ano anterior o pessoal já começou a pagar em janeiro, fevereiro.
o gráfico já estava subindo, a área do gráfico, né? Então, como só a partir de março começou os pagamentos, então teve essa defasagem, esse atraso aí. Para maio, vai, com certeza, pela análise que nós já temos lá, está superando já o gráfico do ano anterior. Mas ainda não fechou o mês para nós fazer bem certinho. Então, no próximo análise das metas, vamos trazer essa informação. Então, a variação de 37,76% a menos em relação a 2018 no primeiro quadrimestre. O ISS se comportou um pouquinho melhor em alguns meses, mas teve uma variação positiva aí de 1,06%, arrecadando 3,5 milhões de reais. O ITBI, que é o imposto municipal, ficou bem abaixo também. Isso aí também reflete um pouquinho, creio, a questão das transferências urbanas aí de imóveis, né? Essa questão de ter esfriado um pouquinho a construção civil, né? Eu creio que também muito em função da redução dos programas do governo federal, que deu uma reduzida, deu para sentir bem no ITBI a questão da diminuição nas transferências e vendas de lotes urbanos. Então, 37% aí negativo em relação a 2018. As taxas, que a principal taxa aí é a taxa de lixo, também refletiu aqui na relação de março, porque então em março também foi emitidas as taxas de lixo, e só a partir dali começou-se os pagamentos. Aqui é a taxa de lixo, o IPTU é separado desse gráfico. É o mesmo carnês, paga-se junto, mas são receitas diferentes. Então, redução é de 25% em relação a 2018. As despesas, então. As despesas totais aí, primárias, se estima-se 69 milhões praticamente aí, de despesa. Foi liquidado no primeiro quadrimestre, que é aquela despesa que foi executada, né? 18.860.000. Podemos verificar que a empenhada está bem superior pelo seguinte, porque no começo do ano é feito o empenho, por exemplo, da energia elétrica para o ano inteiro. E daí são feitas liquidações no decorrer dos meses. Então, várias despesas fixas que se tem a estimativa, é feito empenho no começo do ano para já reservar aquelas dotações como reserva, então, até o final do ano. Então, 68 milhões de de previsão e 18.860.000 executado. No relatório aqui também tem um pouquinho de quanto por cento aí para o período, né? Então, para o período, era 19 milhões a estimativa programada, né, esses 4 primeiros meses. E foi realizado 17 milhões de receita primária corrente. Então, deu 86% para o período da primária despesa corrente, despesa de capital 56% só do programado. Então 82,9% da despesa programada para o período foi realizado. Então o resultado primário. Então o que é? É o indicador de solvência fiscal do setor público. Então é o confronto de receita e despesa para a verificação da compatibilidade, para ver se o município não gastou mais do que arrecadou no período e se há equilíbrio no exercício. Então, basicamente, pega-se as receitas, desconta-se as despesas e vê se está negativo ou está positivo. Esse resultado pode ser, então, entendido uma reserva para pagamento de juros da dívida. Quando o resultado é superior ao juro, serve para amortizar a dívida, permitindo aumento do resultado nominal, para poder trabalhar, então, nesse sentido. Então, como resultado primário, a nossa meta era maior que zero, então nossas receitas primárias totais eram 23.126.000, as despesas pagas foram 17.341.000, os restos a pagar processados, que são os restos dos anos anteriores, e os não processados pagos também dos anos anteriores, 1.254.000 e 478.000. Então, dando um resultado primário aí de 4.092.000. Então, é o valor que o município arrecadou mais do que gastou. Então, aqui tem o resultado primário ajustado, que então é
esses 4 milhões da receita arrecadada em 2019, mais o saldo do exercício anterior, tem um resultado primário ajustado de 9.396.000. Que toda vez que a gente faz essa análise aqui é só do que se arrecadou em 2019, descontando o que foi arrecadado nos anos anteriores. Então, resumindo, na confrontação das receitas arrecadadas com as despesas pagas, apuraram-se valores positivos. Ou seja, enquanto as receitas do período registraram a cifra de 23.126.000, as despesas contabilizaram a soma de 19.034, proporcionando um superávit de 4.092. Esse 19 ali é somando a despesa deste ano com, então, os restos a pagar. Os dados do resultado primário registraram até o quadrimestre do valor, então 4.092.000, enquanto a previsão da LDO, de acordo com a prorrogação financeira, apontou um montante de 0, ou seja, o valor apurado estaria 4.092.000 acima da previsão. Ainda com a relação à apuração do resultado primário, destaca-se as receitas financeiras do período, na importância de 202.000, e as despesas financeiras não registraram valores, conforme os anexos 6 da RO, que é o anexo que vocês têm aí. Então, o resultado nominal aí igual ao risco da dívida. Então, o resultado nominal equivale à variação total da dívida fiscal líquida no período, comparando-a com o período anterior. Demonstra se a dívida evoluiu ou diminuiu no período, e se mede a necessidade de financiamento do setor público. A dívida consolidada, então, são as obrigações financeiras assumidas pelo município para amortização em prazo maior que 12 meses. No próximo quadrimestre, como nós vamos ter esse financiamento para, nos próximos meses, entrar, então, essas partes de dívida consolidada vão mudar um pouco, porque agora são praticamente zeradas, que o município não tem nenhum financiamento. Então, a dívida consolidada somente aos precatórios, aqueles 2.392.000. Então, são deduzidos valores aí de 14.799.000, que é a disponibilidade de caixa, basicamente, e os demais haveres financeiros. Então, a dívida consolidada líquida é menos 12 milhões. Era em 31 de 2 de 2018. No primeiro quadrimestre de 2019 é menos 13 milhões. Então, significa que o município, em termos, seguiria a dívida do município, nesse caso, com relação ao que tem dinheiro, é 0. Mas, então, como aquele valor sendo negativo, lá significa que o município, basicamente, não deve nada. Né? Mas também não tem a ver, esses 3 milhões seria o que tem em caixa. Então, o resultado nominal, 1.057.000, que é, então, a variação dessa dívida consolidada líquida. E a meta é ter maior do que 0. Então, atingiu essa meta aí. Essa variação se deu também, principalmente, a questão lá do aumento da disponibilidade de caixa. Se vocês forem ver ali, a disponibilidade de caixa aumentou de 14 milhões para 15 milhões. A dívida consolidada com os precatórios foi pago 100 mil ali. Enfim, então essas variações aí fizeram esse resultado nominal positivo de 1.057.000. Pode? Boa tarde a todos. A questão dos precatórios ali, se o senhor pudesse dizer qual o desencaixe mensal e até quando que vai, o senhor sabe dizer isso ou não? Os precatórios nós temos hoje pagando alguns financiamentos, não dá para precisar exatamente quanto, porque depende da... Tem meses que dá 300 mil, 400, depende da justiça, né? Conforme vem o pedido lá, paga-se o precatório, né? Daí se paga. Né? Mas eu sei que agora conseguimos fazer um parcelamento daquele precatório maior, né, em algumas vezes. Tem a questão aí também de que se paga mensalmente, só que esse entra numa outra parte que é quase uma folha, que é a pensão, né, para as pessoas que ficaram aí. Enfim, teve aquele caso mais emblemático daquele acidente ali embaixo, que a pessoa ficou tetraplégica, né, então ela vai ganhar uma pensão, né, do município até vitalício. Nesse caso aqui, no primeiro quadrimestre, dá para ver não está bem. Ó. Foi 100 e poucos mil pagos. Ó.
Então, o resultado nominal ajustado é a variação dos saldos, não saldo, restos a pagar processados, e o resultado nominal. Então, é os restos a pagar mais o resultado nominal, aí, que então são coisas que foram pagas esse ano, aí, que eram do ano passado. Então, o resultado nominal de 1.348.000, que ajudou a subir um pouquinho esse resultado nominal. Então, o demonstrativo do resultado nominal apresentado registrou ao término do período a importância de 1.348.000, estando, portanto, acima da previsão. Confrontando a dívida fiscal líquida inicial, o valor de menos 12.406 com a dívida fiscal líquida. Com a dívida fiscal líquida registrada no término do quadrimestre, a importância de 13.466, houve um decréscimo no confronto às dívidas existentes com o recurso disponível. Então, o demonstrativo da dívida pública conciliada nela, incluindo os restos a pagar, foi apresentado contendo o saldo inicial de menos 12.406. Com movimentação do período decorrente de inscrições e amortizações, o saldo final apresentou um montante de menos 13.463.000, evidenciando uma diminuição durante o período. Então, dessa parte aí do resultado nominal, resultado primário, o município evidenciou então que cumpriu as duas metas aí, ficando acima de zero. Agora, então, vamos para a questão das aplicações aí em educação, saúde e as despesas com pessoal. A questão das receitas mínimas aplicar em educação os 25%. As receitas de impostos que contam nesse cálculo, então, foram 17.112.000. E aqui os gastos que foram computados utilizando esse recurso, né? Então, na administração geral, 236.000. Formação de recursos humanos, 21.460. Despesa na educação infantil, 2.494. No ensino fundamental, 2.967. Educação especial, 136.000. Então, a total de despesas com o MDE, 5.856. A despesa liquidada com rendimentos do MDE, então, deduz desse valor aí menos 7.139. Também deduz aí o recurso plus do Fundeb, menos 1.936. E os gastos constitucionais de educação, então, foram, com essas deduções aí, a 3.913. Aqui eu acho que na hora de fazer trocar a versão, aqui ele saiu a tabela um pouquinho, mas aqui está 22,87%, que foi o percentual aplicado. Dá para ver melhor nesse gráfico aqui. Então, lá em janeiro era 21,29%, fevereiro 22,55%, março 23,27%, abril 22,87%. No final do período do ano tem que ter chegado nos 25%. Então, até chegar lá, durante o ano ele vai variando, até o final do ano tem que dar um acumulado de 25% de todo o recurso de imposto arrecadado, 25% tem que ser em educação. Para pessoal, quantos por cento disso? Está aqui, ó, administração geral, 236.000 que foi gasto. E aqui também tem incluído. Ó. Em percentual teria que fazer um cálculo. Não tenho aqui, precisamente aqui. Dentro da educação para ser investido, né? Daí até a outra parte do Fundeb. Mas nesse dado eu não tenho aqui. Os dispêndios com educação representaram então 22,87% da receita resultante de impostos, devendo atingir no último quadrimestre no mínimo 25%. Na saúde, então as receitas de impostos são as mesmas. E o que foi gasto? Na administração geral, 586.000, atenção básica, 537, assistência hospitalar e ambulatorial, 1.070.000, suporte profilático e terapêutico, 301.000, na vigilância sanitária, 12.310, na vigilância epidemiológica, 17.293, aí com total de despesa de 2.524, descontando aí que é os rendimentos do recurso 40, que chama, menos 3.560. Então, chegou a 14,73. Então, veio numa curva, decaiu um pouquinho em fevereiro e março e voltou a subir. Então, quase atingindo em abril aí os 15%. Da mesma forma, né, chegou a 14,73, até aqui não é o último, né, aqui é o primeiro quadrimestre de 2019.
Não, aqui a informação, até o último quadrimestre de 2019, o índice deverá ser de no mínimo 15%. Gasto com pessoal. O Poder Executivo, então, despesa liquidada de 32.701. Então, representando aí da receita corrente líquida dos últimos 12 meses acumulado, que foi 74.901. Então, o município está aí com um índice de 43,63%. E os limites de alerta estão aqui. Então, o limite de alerta é 48,6%, depois 51,13% e 54%. Poder Legislativo, 1.120.000, está com 1,5%. Então, o limite de alerta é 5,4%. Então, tem quase 4% mais aqui um pouquinho menos de 4%, na verdade, de folga. Uma dúvida, secretário. Se o passivo do RPPS está incluído nesse valor de despesa? Não. Não? O passivo não é incluído aí. Tá bom, obrigado. Total despesa com pessoal, então 33.821. Então 445,15 aí. Então, as linhas de limites. Então o município vem caminhando aqui bem próximo lá, mas também não... Se der qualquer movimentação aí na receita corrente líquida, né? Se essa corrente líquida descer, esse índice sobe. Então por isso tem que deixar uma folga aqui para não ter esse... Então os gastos com o pessoal aqui deu, então, se gastava 29.921. Acumulado 12 meses, em fevereiro, em função do aumento, passou-se então a 32.457 mensais aí de gasto com folha de pagamento. Então, a situação com relação ao gasto pessoal, o Poder Executivo apresentou um dispêndio de 43,66% da receita corrente líquida, comprovando dessa forma estar cumprindo o limite estabelecido no artigo 20, inciso 3, a linha A da Lei da Responsabilidade Fiscal. Os gastos de pessoal do Poder Legislativo foram de 1,5% da receita corrente líquida do município, comprovando o cumprimento do limite estabelecido no artigo 20. Inciso 3, a linha B da LRF. Então fica demonstrado assim que foram atingidas as metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal para o primeiro quadrimestre de 2019. Estamos abertos a questionamentos. Eu ia te pedir, existe um percentual de endividamento dos municípios? Seria o nosso, nós estaríamos cotados, teríamos classificado, teríamos a vantagem em caso de outro percentual, outro empréstimo, outra aplicação. A dívida contraída junto à Caixa para a compra das patrolas, ela vem no outro quadrimestre, né? E tanto que a outra máquina foi comprada, a giratória à vista, né? Então ela não tem restos a pagar. Mas esse percentual de trespassos está classificado. Como é que é essa classificação de endividamento? Positivo, negativo? Olha, o município, se fosse, por exemplo, a autorização para empréstimo, isso são 120% da receita corrente líquida. Então o município teria muito além poderia pegar, por exemplo, emprestado 20 milhões, 30 milhões, que teria como arcar com isso, né? Teria capacidade para assumir essa dívida e autorização da STN para isso. Em relação à comparação com outros municípios, eu não peguei nenhum outro assim, para estudar de a fundo como é que estão, mas assim, pelo que a gente conversa, em cursos, alguma coisa, a gente nota assim, que Três Passos está numa situação um pouco mais confortável em relação aos demais municípios, que são menores também. E o contato com outros municípios do mesmo porte, 3 de Maio, Santa Rosa, é pouca informação que a gente tem, porque até não se comunica muito com o pessoal que é outra área, né? Mas dentro da região celeiro, assim, o município está numa posição bastante confortável em relação aos outros municípios aí na questão de capacidade, né? Porque a gente vê nessas reuniões, a Muceleiro, o pessoal se queixa bastante da questão de dívidas com o pessoal e tal, mas nós estamos numa situação confortável, mas também tem que ficar com muito cuidado para não, logo ali na frente, não... Então a gente está trabalhando com reserva, estipulando...
já oscilamos um pouco na arrecadação de taxas e outros arrecadação no que se refere à construção civil, que faz um ano para cá diminuiu o quê? 70% em termos de construção civil em Três Passos, né? O que antes era uma avalanche de construção e nisso vinha a arrecadação também, e hoje diminuiu todo esse percentual, né? Todos esses fatores afetam a arrecadação. Tu falaste em energia elétrica, é comprado diferente, o município compra a energia diferente do que alguns outros anos? Energia elétrica, o município, nos locais que é atendida em baixa tensão, né, então é pago a fatura normal. O local que o município tem que compra em alta tensão é o Parque de Exposições. Tem também compra em alta tensão lá na antiga Pedreira, que é a usina de asfalto. Então lá tem transformadores. Eu não sei precisar exatamente quanto que é as tarifas, mas a tarifa quando tu tem o custo de transformação da energia, ela se torna mais barato, porque é o município que tem que manter o transformador, né, tudo em condição. A própria rede interna, tudo por conta do município, em função disso tem um pouquinho de vantagens em relação à energia elétrica. Outra coisa com relação a... Existe aplicação, existe dinheiro em caixa, né? Existe aplicação. Eu não, de repente não prestei atenção. Rendimento é alto nisso? No o município não tem como botar dinheiro, por exemplo, numa aplicação, por exemplo, que fique a longo prazo. O município precisa de uma aplicação com maior liquidez, né? Então os juros pagos não são muito altos. Aqui tem a questão de quanto do rendimento financeiro aqui, ó, que gerou desse dinheiro que o município tinha. Vamos ver aqui, ó. Aplicações financeiras. 202.792 foi o rendimento que se teve então no primeiro quadrimestre com as aplicações financeiras. Conforme a disponibilidade de caixa, quando tem algum recurso, tenta se aplicar em coisas que rendem um pouquinho mais, bancos que pagam um pouco mais. Então a tesouraria faz esse trabalho de ficar coordenando e estudando com os bancos onde o município consegue. Até teve casos que o município colocou em taxas melhores e convênios exigiam que fosse a taxa de poupança, né? Então o município tem que cuidar até isso. Por exemplo, para ganhar um recurso tem que ver no que vem, né? Se é exigido que seja aplicado em poupança, né? Tem uma orientação. Tem contratos que vêm amarrados isso. A maioria dessas aplicações é recursos. Tem recurso de caixa ou tem recurso que vem? Tem recurso que vem. Tem recurso que vem, tem recurso de caixa. Bem, mais alguma colocação? Planejamento, tudo ok? Tá bom. Então, aqueles que nos assistiram pelo Face, em nome do Poder Legislativo de Três Passos, agradecemos ter nos visto e ouvido a exposição do seu secretário e as perguntas a ele dirigidas, quando da prestação de contas do quadrimestre, conforme a legislação pertinente. E nada mais havendo, em nome de Deus, encerro a sessão da audiência pública e passo então para o senhor presidente da Comissão de Justiça para iniciarmos o processo das comissões de Justiça e Finança dessa Casa Legislativa, diante dos projetos que devem, segunda-feira, serem discutidos em plenário e votados. A todos, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Reunião ordinária do dia 23 de maio de 2019. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 9, 2019.
Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17h30, os vereadores Flávia Absreuter, Jair Locatelli e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei complementar número 2/2019 altera a tabela 9 do Código Tributário Municipal. Lei complementar número 1, de 30 de dezembro de 1991. Projeto de lei legislativa número 8/2019 declara de utilidade pública municipal o Movimento ProArte, de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatório e pareceres. Projeto de lei complementar 2/19, o relator William Heineck passou a palavra para o secretário de Finanças Lucas Neckel, o qual esclareceu que o município coloca o serviço de coleta de lixo à disposição do contribuinte. No entanto, atualmente não está cobrando de forma integral, fato que caracteriza a renúncia de receita. Afirmou que a Constituição Federal assegura ao município cobrar a referida taxa, em sua integralidade, tendo em vista o equilíbrio entre receita e despesa. Dessa forma, a proposição tem por objetivo atender os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, chegando à contribuição próxima a 100%, a fim de que não seja eliminada a renúncia de receita. O relator solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto, especialmente após a apresentação de mensagem retificativa enviada pelo Executivo Municipal, adequando a redação com a correta técnica legislativa. O relator proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros em seu voto. Projeto de lei legislativa número 8/19, a orientação técnica salientou que, com o advento da Lei Federal 13.019, de 2014, que dispõe sobre a celebração das parcerias, não é mais necessário a certificação de utilidade pública, mas apenas o preenchimento dos requisitos dispostos na referida lei federal, a qual é de aplicação obrigatória a todos os entes federados. Desta forma, opinou pela desnecessidade de se legislar, contudo destacou que, se mesmo assim a proposição for levada a plenário, necessário verificar se a mesma atende os requisitos dispostos na Lei Municipal número 4.946, de 13 de junho de 2014, a qual dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal. O relator William Heineck, por sua vez, votou favoravelmente, justificando que a declaração de utilidade pública ainda é uma exigência do Ministério Público do Trabalho para a destinação de recursos ao movimento ProArte, sendo de interesse público o incentivo à cultura no município. Além disso, a proposição atende aos requisitos exigidos pela Lei Municipal número 4.946, de 13 de junho de 2014. Os demais membros seguiram o voto do relator. Votação do parecer. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei complementar número 2/19 e projeto de lei legislativa número 8/19. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Leitura sumária do expediente. Projetos de lei número 32/19 e 33/19 dispõe sobre a utilização de carne suína nas festividades do município de Três Passos, tais como eventos e feiras promovidos pela Prefeitura Municipal e também por entidades e associações, incluídos no calendário oficial, nos quais haja a oferta de gêneros alimentícios, bem como na merenda escolar das unidades do sistema educacional do município, em um percentual de 30%. Projeto de lei número 34/19 estabelece normas, competências e obrigações para a prevenção e proliferação de doenças transmitidas pelos vetores da febre amarela, febre chikungunya, zika vírus e dengue no município de Três Passos.
Projeto de Lei 3519 dispõe sobre a concessão de cesta básica aos agentes públicos municipais do Instituto de Previdência do Servidor Público do município de Três Passos. Projeto de Lei Complementar número 319 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na alteração da Lei Complementar Municipal número 1, de 30 de dezembro de 1991, em relação ao prazo de recolhimento parcelado de contribuição de melhoria, que atualmente é de 24 meses. Do projeto de lei 3219 e 3319, que é o relator Locatelli, esses projetos ficarão ainda em análise, em função de que será convidado o presidente da SUI Passos para participar da próxima reunião das comissões permanentes. Quer dar uma palavra, Roger? Além do convite ao presidente da SUI Passos, nós precisamos de alguns dados ainda para complementar, que são aquilo que já é adquirido de carne suína do município e alguns outros dados assim em termos de utilização, que alguns deles inclusive eu vou buscar. Então a gente aguarda e a gente coloca para a próxima, né? Tá bom. Projeto de lei 3419. Solicito a orientação técnica deste projeto. Eu vou me ater, então, à parte estritamente técnica, e o mérito vocês podem discutir depois. É de competência, então, do município legislar sobre o tema de vigilância sanitária, que ele se trata de vigilância em relação a essas medidas para conter essas epidemias, né, especialmente dengue, enfim, os vírus Zika, que depois vocês vão poder falar sobre. E serve, então, esse projeto de lei para complementar, para suplementar a legislação estadual e federal, que é possível. Ainda o município detém do poder de polícia para imposição de infrações e penalidades para aquelas situações em que há o descumprimento das obrigações que são impostas nesse projeto de lei. Juridicamente está ok, não tem nenhum problema para que se vá à votação. Então, o projeto de lei número 34 consta que o presente projeto de lei visa normas, competências e obrigações para a prevenção e proliferação de doenças transmitidas pelos vetores da febre amarela, febre, chikungunya, zika vírus e dengue no município de Três Passos. A referida política prevê a implementação de ações de fiscalização, prevenção e erradicação do mosquito Aedes aegypti, a promoção e articulação de ações junto à Secretaria Municipal de Saúde e a mobilização de recursos humanos e materiais necessários à prevenção da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Da minha parte, eu coloco para ir à votação e eu passo a palavra para os demais vereadores. Tranquilo, acho. Votação. Então, segunda-feira vai a votação. O Ido também é da nossa? Não. É que o William não pode participar. Então, o 3519 também era o William. Deixa eu ver aqui. É o 3519. Agora é o 3519. Solicito a orientação técnica desse projeto. Então, em relação a esse projeto, como dispõe a exposição de motivos, antes não havia uma previsão para os funcionários que eram cedidos do Poder Executivo ao Instituto de Previdência para receber essa cesta básica. Então, foi preciso criar essa disposição legal para que eles não continuassem sendo penalizados, os que são cedidos, e, de qualquer forma, os que vão vir a ser de caráter efetivo também precisam de uma legislação própria, porque o Instituto tem essa independência. É um pedido do próprio Instituto, do poder discricionário do Instituto também, e foi aprovado pelo Conselho da Administração. Então, não há problemas para que se vá à votação da parte técnica e jurídica. Da minha parte também, eu coloco para ir à votação na segunda-feira, que a gente já veio ter o pessoal do fundo aqui, e é necessário que o município ceda um funcionário. Então, que segunda-feira vai à votação
eu passo para o membro Jair Locatelli. Não, eu tranquilo, até porque se não votarmos agora, vai ficar para o mês que vem. E a lei diz que a concessão é no mês seguinte. Então nós votando nesse mês, fica para o mês que vem. E não tem, até porque não tem discussão assim de problema nenhum. E passamos também agora então para o projeto de lei 319. Solicito a orientação técnica. Esse também, então, a parte do mérito, a discussão e o esclarecimento do que se trata o projeto, vou deixar para vocês depois. E só dizer que o município ele tem legitimidade tanto para instituir a contribuição de melhoria, já passou por nós já explicamos o porquê, mas nesse caso é para pagamento parcelado. Assim como ele tem essa legitimidade para instituir, ele tem para possibilidade de fazer o pagamento parcelado do tributo, oferecer essa possibilidade então aos contribuintes, e é isso que esse projeto de lei trata, juridicamente ok para ir à votação. Então, esse projeto 319 altera os prazos de 24 parcelas para 36 meses, visando que foi uma reunião entre o secretário e também o executivo, junto com os moradores da rua, para facilitar o pagamento do asfalto da referida rua. Da minha parte, vai a votação. E eu abro para o colega Locatelli também. Tranquilo, vai para a votação. Da nossa comissão era isso. Nada mais havendo a tratar. Encerro a presente reunião das comissões e passo para o vereador Ido. Muito obrigado. Comissão de Orçamento, Finança, Infraestrutura Urbana e Rural, reunião ordinária da comissão do dia 23 de maio de 2019. Convido o senhor relator, vereador Arley, a que faça a leitura da ata, porventura queira. Boa noite. Ata da reunião ordinária número 9, 2019. Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas e 45 minutos, os vereadores Ido Roden, Arley Tomazoni e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei complementar número 219. Altera a tabela 9 do Código Tributário Municipal, lei complementar número 1, de 30 de dezembro de 91, projeto de lei número 31/2019, altera o anexo da Lei Municipal 5370, de 11 de setembro de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. O relator Arley Tomazoni proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei complementar número 219, o relator Arley Tomazoni proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação do parecer. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação do projeto de lei complementar número 219 e projeto de lei número 3119. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Quem estiver em desacordo, que se levante. Aprovada, então, a ata. Projetos de lei número 32, 33, 34, 35, lidos na reunião anterior, e lei complementar, idem também, lido na reunião anterior. Projeto de lei 32 e 33 ficarão em análise, em função de que será convidado, então, o pessoal para participar de um debate quanto a essa legislação. Projeto 3419. Eu, de imediato, confirmo que incorporo os pareceres da assessoria jurídica dada aos 3 projetos lidos na Comissão de Justiça, incorporo na Comissão de Finança. Então, o projeto 34, ele trata sobre
sobre obrigações e competências no trato da febre amarela, febre chikungunya, zika, dengue, e que eu peço eu sou relator mesmo, aliás, desse projeto, e que evidentemente que não contrariam nenhum dos itens e que gostaria de levar a público, então, os artigos mais importantes, os parágrafos mais importantes quando dá votação segunda-feira, para que aquele público que deve ter conhecimento do mesmo tenha esses conhecimentos, então. Na verdade, como relator, eu me curvo pelo projeto e coloco ele a dispor para a votação e peço, então, a venha do companheiro da comissão, vereador Arley. Eu acompanho o seu voto, senhor relator. Muito obrigado. Então, está disponibilizado para segunda-feira. E, então, o projeto 35. Projeto 35, ele que trata, então, de umas alterações de concessão de cesta básica a agentes públicos do município, estagiário e cedência de um concursado. Relator também esse que dirige essa sessão. Eu gostaria apenas de dizer que é pacífico, até porque a assessoria jurídica nos dá amparo jurídico quanto a essa questão. Dizer que é para incluir na lista dos beneficiados com cesta básica funcionário concursado e que cedido ao Instituto de Previdência em termo integral e que recebe seus vencimentos a partir da cedência do Instituto. Deixaria daí, então, de receber essa cesta básica, o que seria uma injustiça, por ser concursado. E assim como um eventual estagiário que, então, possa usufruir do benefício da cesta básica, ele que não é contribuinte do Instituto, né? Mas por força de lei, então, ele também é merecedor dessa cesta básica. Em especial, e síntese, é esse o teor deste projeto 35, vereador Arley. Vereador Arley. Para votar? Sim, meu parecer é favorável que vá à votação. Muito bem. Então, também disponibilizo para segunda-feira, para votação em plenário, complementar projeto número 3, que também trata de alterações quanto à execução de obras de pavimentação, e que diz assim: ainda pretende-se igualmente alterar o valor da parcela mínima, que atualmente é de 5 RMs, o que equivale a aproximadamente R$ 23, para 10 URMs, pois o mesmo dá margem a contestações, uma vez que em muitas situações as parcelas, mesmo que utilizadas as atuais 24 vezes, ficam muito superiores ao mínimo estipulado. Eu, na verdade, estava presente o secretário de obras, do qual eu havia feito uma anotação para perguntar a ele especificamente sobre essa justificativa, exposição de motivos, e que nessa exposição eu não pude ter um entendimento, não. Fiquei à mercê de entender melhor isso. Porém, ele nos pedem, então, que nós alteramos o de 5 para 10 URMs e o prazo também para 36 vezes, no máximo. E é essas alterações que pedem, nos cabe então legislar sobre o que eles nos pedem, e como juridicamente tem amparo, com parecer também dou parecer favorável, e peço também a opinião do companheiro da comissão, vereador Arley, quanto ao seu voto. Meu parecer também é favorável que vá à votação na próxima sessão. Isso, mas certamente segunda-feira a gente vai falar com alguém para nos dar um esclarecimento sobre essa exposição que não ficou muito claro. Muito bem, então, projetos
confirmados para a votação segunda-feira pelas duas comissões, então não, depois não. Como eu não estava participando da reunião das comissões, talvez não seja o momento. Nós precisamos propor uma emenda ao projeto, acho que é o 32, né, da carne suína, com relação lá onde diz todas as festas, não é bem assim esse termo, mas todas as festividades que estão incluídas no calendário de eventos a nível de município. Nós precisamos excetuar algumas festas que são típicas de carnes de outros animais. Se nós tivermos uma festa do peixe, não tem sentido nós botar 30% de carne suína. Se nós tivermos uma festa ali a festa do frango, naturalmente já tem isso, mas vamos dizer que queira se trabalhar só festa do frango, não teria sentido 30% de carne suína. Sei lá, a festa do cupim, não sei se não tem aqui no nosso município, mas pode vir. Pode vir a ter. Festa suína não tem cupim. Se é festa do cupim, nós colocar carne suína é o meu entendimento. Então, acredito eu, fica para discussão e apresentamos isso na próxima reunião. Não sei também se... Só para constar, se for emenda, o ideal é vir até o Marcos, quem quiser, se é puro vereador ou autoria de comissão, e apresentar até na quinta-feira, né? E ver se está tudo certinho, né, Marcos? Para a gente poder ler segunda e analisar na próxima quinta. A viabilidade técnica da emenda, senão... Então, de preferência, até quinta-feira se apresente, para nós podermos ler na segunda e analisar juntamente com o projeto na quinta-feira. Aí ficar junto para não precisar adiar mais uma semana, né? Que a emenda, assim como o projeto de lei, tem a leitura dela, a análise na comissão e a aprovação depois. Só que se existe urgência, mas talvez a gente pode ouvir a opinião, então, do presidente da associação e de outros com relação a isso, o que eles acham com relação a isso também, né? Mas eu entendo um pouco complicado. Nós sonhamos que algum dia vai ter mais festas específicas de animais, assim, e aí não tem cabimento. Mas nós se não tem atribuição, responsabilidade do município, a festa pode sair com, por exemplo, a do cupim. Ela pode fazer. Colocar 30%, pela nossa lei aqui é toda, se olhar, é 30% de carne suína. Né? Mas todas elas, a maioria das promoções estão no calendário de eventos. Mas aí né? frustra a expectativa de muita entidade. Com isso, eu já tinha essa intenção quando eu ouvi a leitura do projeto. Né? Eu tenho esse entendimento, a menos que o pessoal que está organizando isso, ou se é a administração somente que está tendo essa iniciativa, pense diferente, mas eu acho que nós deveríamos colocar essa emenda. Então, essas promoções se situam dessa lei, dessa necessidade. Alteração com a concordância, eu acredito que vai ser melhor, porque como nem precisaria autorização legislativa nossa, porque é de poder discricionário, essa situação toda, vindo de um pedido, de repente, uma conversa na próxima reunião de comissões de iniciativa do Executivo, tecnicamente eu acredito que não vai ter nenhum obstáculo. A emenda eu tenho dúvidas, eu acredito que até não poderia iniciativa nossa, emenda aqui, por ser uma questão ali da parte do Executivo, da administração, enfim. Mas nada impede igual que seja apresentada a emenda, que seja analisada, que ela seja aprovada de qualquer forma, né? Só realmente a tua sugestão de ouvir eles primeiro e chegar num consenso, e se chegar a alterar por meio, né, de executivo, acredito que é menos empecilhos, né? Então daria para haver uma conversação com o executivo para ele fazer essa alteração. Poderia ser através da comissão de justiça, a qual faz parte, ou da comissão de finanças, ou
Só da associação do executivo nós fizemos essa interlocução, nós mesmos, para diminuir a burocracia. Então, acho que nós podíamos fazer, né, Ale? Sentar amanhã com alguém do executivo, seria quem planejamento, seria quem administração. Então, tu tem tempo, amanhã 1h30 está aqui? Então vem aqui amanhã 1h30. Nós vamos sentar e conversar. Tá bom? Talvez eles já pagam. Isso. Mas eu acho que é pertinente. Uhum. Tá bom, então, em nome de Deus, encerramos a sessão de finanças da Casa Legislativa. A todos, boa noite.